Pegue sua Bíblia comigo e abra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler as Escrituras Sagradas, que diz assim nos versos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quantos precisam de graça aqui para ficar mais forte? Nós queremos liberar uma medida nova de graça sobre a sua vida para essa semana. Essa semana termina o mês de julho, começa o mês de agosto, e tem uma graça especial para você para esse tempo. Então fala para a pessoa do seu lado, como um profeta que você é, tem uma graça de Deus para você esse tempo. O verso 2 diz: e o que de mim ouvistes, mediante muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que transmitam a outros. Então, na semana passada pela manhã e à noite, eu falei 2 vezes sobre o líder 360 graus, e hoje eu quero encerrar essa ministração, que é sobre liderar para cima, para os lados e também para baixo. Um líder 360 graus é um chefe onde quer que ele esteja. Quantos querem ser chefe aqui hoje? Um líder 360 graus governa de onde ele está. Diga para o seu irmão, lidere onde você está. E um líder 360 graus chama a responsabilidade para si. Então é hora de você assumir o encargo de liderar onde você está. Porque quando você encontra a sua responsabilidade, você encontra o seu propósito. Seu propósito não está no seu prazer, mas quando você encontra o seu encargo. Você foi chamado para resolver coisas, para trazer respostas. E isso é crítico no sentido de que você tem que se desenvolver para alcançar esse lugar. Então, a lógica de um líder 360 graus é capacitar, treinar e equipar pessoas. E você faz isso quando você tem um olhar positivo para os outros, como um pai. Tem pessoas com um olhar crítico. Às vezes, de fato, eu vejo Deus dando umas palavras proféticas para algumas pessoas e eu falo, esse profeta não conhece essa pessoa. Quando já tiveram essa sensação de que o profeta estava errando? Mas Deus não está avaliando você por aquele momento em que você está. Ele está projetando o seu futuro naquilo que Ele vai transformar você, naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Quantos estão comigo, estão empolgados com essa mensagem? Então, um líder 360 graus vê um 10 em todas as pessoas. Diga para você, eu estou dando um 10 hoje para você. O líder 360 graus valoriza as pessoas. Valoriza os líderes, os companheiros e os subordinados. Ele celebra os seus líderes, celebra os seus pares e celebra aqueles que trabalham com ele. E essa atitude positiva e motivadora cria um ambiente em que todos da equipe têm um lugar e têm um propósito, em que todos compartilham o triunfo. Eu tenho dito, um líder não é aquele que vence, um líder é aquele que faz os outros vencerem consigo. Um líder não é aquele que sobe no topo sozinho, um líder é aquele que leva a equipe ao topo. Quantos estão comigo aqui hoje? Um empresário necessariamente não é um líder, nem um administrador, porque um empresário pode ganhar dinheiro, e se ele só ganha dinheiro, ele não é um líder, ele é só um empresário. Mas se ele é um empresário que faz as pessoas ganhar dinheiro, isso faz um líder. Um administrador, um gerente quer manter as coisas como estão. Um líder leva as coisas para o próximo nível, onde elas têm que estar. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí, ô! Então, se você deseja ser altamente eficiente, quantos querem ser altamente eficientes aqui? Eu quero lhe dar algumas sugestões. Primeiro, veja o potencial, o que podem chegar a ser. Eu amo essa ideia de ver o que as pessoas vão se tornar. Porque tem pessoas que conhecem você pelo seu passado, o que você era. Tem pessoas que conhecem você pelo que você é hoje, pelo seu presente. E tem pessoas que conseguiram ver o seu futuro, o que você vai se tornar. Encontre essas pessoas.
É incrível que os profetas fazem isso, e Deus fala isso para Jeremias: antes que você fosse um menino, eu te designei para ser profeta. Deus vê Gideão se escondendo, malhando o trigo, e fala: boa tarde, general. Como, general? Boa tarde, general. Vai e livra Israel da mão dos midianitas. Mas como eu estou aqui me escondendo, e você está me chamando para ser um líder de uma guerra? Exatamente, você compreendeu certinho. Então, veja o potencial. Todos nós nascemos com potencial. O Dr. Myers falava sobre potencial de uma maneira única. Mas o potencial é algo que ainda não foi liberado, se não foi desenvolvido. Ele tem poder de se tornar, mas ele pode nunca ser. Então, quando alguém chegar para você e falar assim: você tem potencial, isso não é um elogio. Isso é um desafio. Ele está dizendo assim: você tem muito dentro de você, e você precisa explorar essas fontes, essa força, essa semente, essa capacidade que você tem dentro de você. Então diga para o seu irmão: você tem muito potencial. Quantos estão cheios de potencial aqui hoje? Uma árvore tem o potencial para se tornar uma grande árvore. Uma semente produz uma árvore, na verdade produz uma floresta inteira. Dentro de uma semente de um peixe há um cardume, dentro da semente de um homem há uma nação. Então olha para o irmão do outro lado e diga: você tem muito potencial. A segunda coisa que um líder 360 graus faz, quando ele lidera para baixo, ele acredita nas pessoas, ele crê nelas. É como disse Goethe: trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser, e você as ajudará a se tornarem aquilo que são capazes de ser. Então você já trata a pessoa como se ela já fosse aquilo que de fato ela ainda não é, mas que ela pode ser. Diga para o seu irmão assim do seu lado, assim com um sorriso: se você soubesse quem eu vou me tornar, você me daria 100 mil reais hoje. Tem que chegar para aquela moça que você quer casar com ela e falar: se você soubesse quem eu vou me tornar, você iria casar comigo. Terceiro, desenvolva-os ao animá-los. É isso que um líder faz, ele modifica a atmosfera. Um líder não é formado pela atmosfera das pessoas. Esse foi o grande problema de Saul. Ele não era um líder, ele recebeu o ânimo das pessoas, e ele foi circunstanciado pela forma como as pessoas agiram. Ao invés de colocar as pessoas em marcha e levá-las para o futuro, ele se acomodou ao ânimo delas. Tem um texto lá em Jeremias que Deus fala para o profeta: ei, Jeremias, não tenha o temor desse povo. O povo está com medo, mas você é o líder, faça-os acreditar. Um líder leva as pessoas a ter coragem, ainda que eles estejam assustados e com muito medo. A função de um líder é criar uma atmosfera de vitória. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Mas se eu olhar para alguns de vocês, não vou ficar inspirado não, você não está me inspirando não. Eu já falei isso aqui, vou repetir: o segredo da arte de falar em público é você não prestar atenção nesse sujeito que está te secando ali no meio. Quarto, né? Trate-os com respeito e dignidade. Ei, respeito e honra só oferece quem tem. Você não pode cobrar de alguém algo que ele não tem. Como é que você quer exigir honra de uma pessoa que não tem honra? Então, isso é muito crítico, porque pessoas que não se respeitam não oferecem respeito às outras pessoas. Quinto, estique-os. Faça uma carinha assim de maldade, fala: estique-os. É isso que um líder foi chamado para fazer com seus liderados: torná-los melhores do que são. As pessoas que estão do seu lado deveriam ser melhor porque você está na vida delas. Um líder desafia as pessoas a serem melhores.
Então faça dessas pessoas melhores, ensine-os disciplina. A disciplina é o fundamento de um homem de sucesso. Disciplina é lutar contra a sua versão inferior que quer desobedecer o seu propósito. Quê? Então esteja no comando de você mesmo. Eu não posso confiar em você se você não está no comando de você mesmo. Sua mente precisa de livros, seu corpo de comida saudável e de exercícios, seu espírito precisa de oração e comunhão com Deus. O homem conquista o mundo conquistando a si mesmo. Se você não pode dizer não a qualquer coisa, você é um escravo dessa coisa. Então você deve ultrapassar seus limites. Eu gosto disso, isso é resiliência. Testar-se ao máximo, a menos, é claro, que você esteja feliz com o que você conseguiu até aqui. Mas nós fomos chamados para dobrar a realidade, forjar um novo mundo, conquistar o que é nosso por direito divino. Então eu lhe desafio a assumir riscos, desafiar-se, ficar desconfortável. Porque a zona de conforto é o lugar onde você não floresce. Você tem que desafiar a gravidade, romper com a inércia. Se você se sente confortável é porque você não está crescendo. Então, seja realista, acredite no impossível. Estudo de caso bíblico, Samuel e Davi. Quando os pais de Davi e seus irmãos e o rei Saul não o enxergaram, Samuel o viu como um 10. Olha lá aquele menino. Ninguém havia o percebido, mas o profeta o enxergou. Jonatas, o amigo de Davi, que era o descendente direto de Saul para se tornar o rei, disse a Davi: você é 10, você é o novo rei, Deus escolheu você. Quando todos os outros viam Davi somente como um menino pastor, Samuel e Jonatas viram-no como o próximo rei da nação. Eles viram e o trataram com honra e respeito muito antes que ele vestisse as túnicas reais. Então olha para o irmão do seu lado: se você soubesse. Desenvolva então cada membro da sua equipe de maneira individual. Entenda que liderança é uma coisa customizada, e o discipulado também. O chamado de um líder é capacitar as pessoas, ensiná-los a concluir um trabalho, uma obra. Quando você desenvolve pessoas, está ajudando-os a melhorar como indivíduos. E nós precisamos ser melhores. Diga comigo, melhores. Diga comigo, melhores. Você precisa ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor cidadão, o melhor líder, o melhor empresário. E se você parou de crescer, você é um encosto. Quando você para de crescer, você se torna um ultraje, um obstáculo ao crescimento dos outros. Então não subestime o quanto você pode impactar o mundo. Torne-se a melhor pessoa que você pode ser, e sua esposa, seus filhos e toda a sociedade vão lhe agradecer. As pessoas vão lhe agradecer quando você se tornar uma pessoa melhor. Isso vai impactar tudo à sua volta. Eles vão se beneficiar com a sua versão melhor. Portanto, cuide de você primeiro e ajude os outros depois. Proteja suas emoções. Emoções são apenas o feedback dos seus pensamentos. Um líder 360 graus ajuda as pessoas a adquirir as qualidades pessoais que as beneficiarão em todas as áreas da sua vida. É incrível como você ajuda pessoas, e essas pessoas crescem e florescem, e você tem pessoas que você apoiou e estão em posições estratégicas, que podem lhe ajudar em 10, 20, 30 anos por vir. Quantos estão comigo, em nome de Jesus? Então, as chaves para desenvolver pessoas: primeiro,
Veja o desenvolvimento como um processo a longo prazo. Quantos foram na academia ontem e já saíram musculosos? Você tomou bomba, né? Estou sabendo. Você tem músculos dentro do seu corpo. Quantos tem músculos dentro do seu corpo? Quantos estão mostrando os músculos aí porque estão malhando? Levanta a mão. Você pode transformar o seu corpo radicalmente. Essa mesma coisa acontece no seu cérebro. Você tem cérebro para pensar e não ser manipulado. Você tem cérebro para esticar, para criar zonas frutíferas de pensamentos elevados, de sinapses vigorosas. Quando você encontra seus limites, então você está na zona onde você estica suas habilidades. Alguns estão pensando: Deus, eu estou nessa zona já tem tanto tempo, sendo esticado. Eu vim aqui para te dizer que está chegando a sua promoção, está chegando o seu resgate, está chegando a sua restituição. Se é com você que eu estou falando, você está se sentindo sob pressão e sob tensão constante, existe um sopro, um vento de livramento, um vento de refrigério chegando sobre você. Comunidade das nações, me ajuda e dá um brado de vitória. Então, quando você estica seus músculos, você fica mais forte. E se isso é verdade na academia, é verdade na vida. Deus está te fazendo mais forte. Essa luta está fazendo você mais forte. Essa batalha está fazendo... Pode jogar o microfone em alguém aqui hoje? Quando você se supera, você encontra um melhorado você, uma versão atualizada de quem você é. De repente você se olha no espelho e fala: olá, JB. Rapaz, é incrível quando as pessoas passam anos sem te ver e te encontram e falam: até cabelo está crescendo. Segundo, descubra os sonhos e os desejos de cada pessoa. Quando você interpreta o sonho do seu líder, você ganha influência sobre ele. Quando você interpreta o sonho dos seus pares, você tem influência sobre ele. Quando você interpreta os sonhos das pessoas que estão com você, você entende? Você ganha influência sobre elas. Eu estava vendo o Jordan Peterson falando sobre como que ele ganha, como você pode ganhar uma discussão de alguém. Em primeiro lugar, você tem que entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito. Então você cria empatia. E para ganhar uma discussão sem perder uma pessoa, você tem que ter coração. Estamos juntos aqui até o fim? Terceiro, ajude cada pessoa a descobrir sua força. Todos nós somos bons em algum lugar. Há um lugar que nós somos especialistas. E essa é uma mensagem muito importante, principalmente para você jovem, ou para você que não fez o dever de casa até hoje. Comece como um aprendiz e se torne um especialista. Eu vou falar para o pessoal aqui desse lado, aqui, eu acho que eles estão mais empolgados. Você tem que começar pequeno, simples, olhando para baixo, para depois dar o seu moonshot. Você começa pequeno e você se torna grande. Você começa como um aprendiz e se torna um especialista na sua área. Então a Bíblia diz que o homem que faz bem o seu trabalho será posto perante os reis e não perante a plebe. Nesse governo aí, mas no próximo você vai trabalhar lá pertinho. Esse aí também pode ser. Desculpa, perdão. Quarto, gerencia todos de maneira diferente. É importante você olhar a Bíblia de novo e ver como Jesus é customizado. Não existe um tratamento como fórmula ou receita nas abordagens de Jesus. Ele não diz a mesma coisa para ninguém.
Somente para o jovem rico que ele mandou vender tudo, dar para os pobres, para mais ninguém ele fez isso. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, o dinheiro o tinha. Então, se você é um adorador de Mamon, Deus pode estar pedindo tudo que você tem, porque Ele está com ciúmes do seu dinheiro, que tomou lugar no seu coração. E quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus estava pedindo Abraão de volta. Alguém em casa? Virou um vô babão, estava adorando o menino. Deus falou: me dá um menino, ele é meu. Deus não vai dividir com você o seu coração com mais ninguém. Ou ele é o primeiro, ou ele é o primeiro. E olhe para mim, você é apaixonadinha, apaixonadão. Um ídolo é qualquer coisa que te impede de dizer sim para Deus. Está enfeitiçado pelo vinho da sensualidade, né? Como alguém que já está há 30 e tantos anos no ministério, eu sinto dizer que isso vai terminar ruim. Busca ajuda. Paulo fala para Timóteo: foge das paixões. Gente apaixonada sofre e faz sofrer. Dê um sorriso gostoso, seu irmão, vai melhorar. Quinto, eu podia fazer isso o dia inteiro aqui. Seja um exemplo de boa liderança. Isso é a verdade. Liderança é exemplo, o resto é hipocrisia. Eu vou falar mais sobre isso. Prepara aí. Sexto, proporcione capacitação em liderança e recursos. Líderes treinados são líderes diferentes. Líderes equipados são líderes excelentes. A lei do processo afirma: a liderança se desenvolve diariamente, não em um único dia. O estudo de caso bíblico é Paulo e Timóteo. Paulo seguiu um processo de desenvolvimento de longo prazo com Timóteo. Ele formou um grande apóstolo, um grande líder. E quando ele estava para morrer, ele diz: no dia do Senhor, vocês são a minha glória. Ele está dizendo: no dia do Senhor, eu vou receber recompensa por causa de vocês. No dia do Senhor, vocês são a minha recompensa. Eu vou ser recompensado pelo que eu fiz a vocês. E é por isso que o autor de Hebreus diz: obedeceis os vossos guias como alguém que vai prestar conta das suas vidas. E é por isso que Tiago diz: não seja muitos de vós mestres, sabendo que haverá maior rigor quando forem julgados. Diga para o seu irmão: está um silêncio aqui. Paulo proporcionou a Timóteo instrução de maneira habitual, intencional. Ele foi um exemplo de liderança efetiva. Ele pode dizer: me imite como eu imito a Cristo. Que autoridade! Ele deu oportunidades para uma experiência no trabalho. Ele fez a avaliação constante do progresso, do crescimento. Ele deu correção, mostrou o caminho, o que fazer, o que não fazer, e colocou as pessoas em sua zona de força. Isso é tão importante. Zona de força. Diga comigo: zona de força. Diga para ele, seu irmão: existe um lugar onde você é forte. Você é forte com a câmera na mão, tirando fotografia? Muito obrigado. Você é forte fazendo o seu trabalho que você foi chamado, vocacionado para realizar. Nas 17 leis inquestionáveis de trabalho em equipe, a lei da especialização,
afirma que cada jogador tem um lugar onde dá o melhor de si. Eu seria um mediano jogador de futebol. Eu seria melhor se eu fosse um centroavante. Não. Mas tem pessoas que são boas em defesa e estão querendo ir para o ataque, fazer gol. Tem pessoas que querem cantar. É incrível algumas pessoas que querem cantar. Eu falo assim, vai lá, grava o que você está cantando, se ouve e depois volta aqui. John Maxwell acrescenta: a razão número 1 pela qual as pessoas não desfrutam de seu trabalho é porque não estão trabalhando em sua área de força, sua área de fortaleza. Então, um líder 360 graus dá o papel correto aos seus liderados. Eu já tirei pastor do púlpito cantando e falei, vai pregar que você é melhor. Ele até hoje me agradece por isso. Está lá nos Estados Unidos agora pregando. Dê o papel às pessoas que elas interpretem de maneira real e de maneira que elas possam explorar suas melhores habilidades. Identifique as habilidades que elas necessitam melhorar. Proporcione capacitação para melhorar as habilidades. Sem estar em sua zona de força, é quase impossível que as pessoas e você triunfem. Estudo de caso bíblico, o rei Davi. Davi era um mordomo de dons e capacidades das pessoas que estavam ao seu redor. Ele colocou indivíduos nos trabalhos adequados de acordo com suas forças. Ele era um grande administrador, um grande líder que soube reconhecer dons, habilidades das pessoas e colocou Joabe no comando do seu exército, Josafá como arquivista real, Salsa como seu secretário e assim por diante. Davi multiplicou suas conquistas, colocando seus seguidores nos papéis corretos. E como ele fez? Ele conhecia as chaves para chegar aos seus corações. Ele tinha um coração. John Maxwell disse que a verdadeira conexão é a conexão do coração. E um líder sabe quando corações estão conectados ou indiferentes. Davi conhecia os dons que seus homens tinham. E conhecia as oportunidades que estavam em seus caminhos. Então pergunta, os membros da sua equipe estão servindo em sua zona de força? Deixa eu repetir isso. Um líder dá o exemplo de conduta que ele deseja. Você vai reproduzir o que é e não o que quer. Os líderes necessitam ser o que querem ver em seus seguidores. Então, os seguidores têm a tendência de tornar-se o que são seus líderes. E se você não gosta do que o seu pessoal está fazendo, observe primeiro você no espelho. Então, silêncio aqui. Essa é a forma que funciona. Seu comportamento determina a cultura da sua organização. Então, se você é mentiroso, existe descrédito, não existe credibilidade. Se você é mal educado ou grosseiro, as pessoas vão repetir seu comportamento. Sua atitude determina a sua atmosfera, seus valores determinam as suas decisões, seu investimento determina o seu benefício, seu caráter determina a confiança que você recebe. Sua ética de trabalho determina a sua produtividade e seu crescimento determina o seu potencial. Estudo de caso bíblico, Davi outra vez e o seu círculo íntimo. Davi era um jovem pastor que matou um gigante e posteriormente se tornou o rei de Israel. Nos anos em que antecederam a subida ao trono, Davi reuniu guerreiros e criou um exército. Como o próprio Davi, muitos dos seus homens se tornaram matadores de gigantes. Davi era um matador de gigantes, seus homens se tornaram matadores de gigantes. Os líderes podem reproduzir unicamente aquilo que eles mesmos se tornaram. Há tanta gente vendendo por aí algo que eles nunca, na verdade, conseguiram. Tanta publicidade,
tanta falsa propaganda, tanto produto que não corresponde à realidade, cujo conteúdo é em contraponto à embalagem. A lei da reprodução diz, presta atenção, é necessário um líder para levantar outro líder. Ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Então, silêncio aqui. Considere as seguintes verdades dos líderes. É necessário um líder para conhecer outro, é necessário um líder para ensinar outro, é necessário um líder para desenvolver outro. Então, que plano você tem para continuar crescendo como líder e para desenvolver outros líderes? Um líder leva as pessoas ao processo de torná-las elas mesmas. Diga, tornar-me eu mesmo. Você tem que se apaixonar por o processo de se tornar você, porque ser você é ser bonito. Empurra o irmão do seu lado, ser você é ser bonito. Alguém disse, eu enterrei meu antigo eu e não visito o seu túmulo. Tem uma versão inferior sua que tem que ser sepultada. Nessa vida, você morrerá muitas vezes para versões passadas de si mesmo. Então não se culpe, você não tinha a graça que você tem hoje, e amanhã você terá muito mais graça do que você tem hoje. Então olhe para frente, existe um futuro glorioso à sua frente. Como eu disse outro dia, faça do seu futuro tão grande que o seu passado vai desaparecer. Portanto, baixe a sua nova atualização de você mesmo. Paulo diz para renovar-se no espírito de um novo entendimento. E se você aprender a construir a si mesmo, você vai fazer um upgrade da sua alma. Lembra que você tem músculo no seu corpo? Você tem alguém incrível dentro de você que quer aparecer, mas precisa de treinamento, de disciplina, precisa vencer os nós que estão amarrando você dentro de você. Eu vou falar uma coisa aqui para você, roupa e investimento. José foi a uma audiência com a barba feita e uma nova capa. Então você precisa descobrir seu estilo. Vestir-se como quem você deseja atrair até você. Se você não quer lobo atrás de você, senhorita, então não fica mostrando, exibindo o seu corpão. A lógica é o seguinte, se não está à venda, não faça propaganda. Mas vai sobrar para os garotos hoje aqui. Rapazes, vistam-se como homens. Como? Não pegue a calça da sua esposa e venha para a igreja. A propósito, saia de casa pensando em vestir-se para encontrar uma oportunidade. Como é que você está tão elegante assim? É porque tem alguma oportunidade que vai me encontrar esse dia, essa semana. Outra coisa, não tem muito tempo para pregar. Encontre a sua turma. Olha para o seu irmão com elegância e diga, vai achar a tua turma. Em vez de falar com elegância um negócio desse. Amigos são para sempre amigos. Amigos nunca morrem. E tem pessoas que fazem parte da sua vida por um tempo. Tem pessoas que fazem parte da sua vida todo o tempo. Então cultive relações de parcerias com pessoas de alto valor. O seu futuro vai lhe agradecer. Em sua marcha não há espaço para bagagem. Escolha seus amigos e não deixe seus amigos escolherem você.
Deixe-me insistir nisso. Cada homem deve mostrar aos seus conhecidos o caminho, e caso eles não escolham permanecer avançando e querem ficar parados ou subdesenvolvidos, não têm planos para o amanhã, sua obrigação é deixá-los ir. John Maxwell diz que no início da sua jornada pagava para ter um pequeno tempo com pessoas que haviam chegado onde ele gostaria de estar. Ele pagava para isso. Você será igual às pessoas do seu círculo de amizade e seus relacionamentos. Então encontre uma maneira de passar tempo com verdadeiros homens e não com homens vulgares. Se cerque de pessoas que assumem deveres e responsabilidades pelas suas vidas. Se for preciso, pague para estar com pessoas que estão fazendo grandes coisas com suas próprias vidas. Procure pessoas que te animam, motivam, inspiram e estão indo para onde você deseja ir. Você precisa decidir onde quer chegar, o trabalho que deseja ter, as mudanças que quer fazer e o homem ou a mulher que quer se tornar. Sexto, transfira a visão. Eu acabei de ler o texto. O que de mim ouviste, mediante muitas testemunhas, transmite a outros homens idôneos e leais. As duas pernas da liderança: idoneidade e lealdade. Não pode ter só lealdade e não pode ter só capacidade. Tem que ter as duas coisas. Tem que ser capaz e tem que ser fiel. Então eu vou falar aqui com os jovens. A primeira característica que você tem que encontrar no seu marido ou na sua esposa é lealdade, fidelidade. Quantos estão comigo aqui hoje? Depois você olha o resto. Quantos estão comigo aqui hoje? Se esse rapaz é um galinha, some com esse retardado da sua vida. Vai sobrar mais ainda para os homens hoje. Um líder 360 graus raramente será o inventor da visão, mas quase sempre está envolvido em comunicá-la à equipe. O líder 360 graus interpreta a visão dos líderes principais e acende o ânimo de suas equipes para que o seu sonho se realize. Então, a ideia é apresentar a visão claramente e concisamente. E para não haver mal entendido, fale claramente e não invente. Tem gente que gosta de ter estilo e muda o que se diz. O grande navio chamado Queen Mary era, na verdade, para ser chamado de Queen Vitória. Você sabe o que aconteceu? A questão que mudou o seu nome foi um erro de comunicação por parte do oficial designado para informar ao rei George V da escolha do nome. Ao invés de trazer a informação dizendo o nome desse navio é Queen Vitória, ele floreou. Sua Majestade, a empresa Cunard Line decidiu chamar o imponente novo navio pelo nome da maior de todas as rainhas da Inglaterra, ao que o rei respondeu rapidamente: "Oh, minha esposa vai ficar muito contente com a vossa escolha." E ninguém, nem o oficial, nem ninguém teve a coragem de corrigir o erro. Em vez disso, mudaram o nome para Queen Mary. Um líder tem que ser claro e tem que explicar a visão, expor metas específicas que devem ser alcançadas e apresentá-las como um desafio. Lembra de Moisés? Moisés tira o povo do Egito: bora, vamos embora. E para onde você vai nos levar, Moisés? Pergunte para o seu marido: para onde você vai me levar, Moisés? Eu não sei. Eu não sei para onde eu estou indo. Siga-me, estou logo atrás de você. Moisés disse: o Senhor vai vos introduzir numa terra que mana leite e mel, uma terra de romeiras, de oliveira. Ele tinha até a foto. Não tinha foto, mas ele estava vendendo uma ideia. Ele estava mostrando às pessoas o futuro,
Um líder mostra às pessoas o futuro. E o futuro breve dessa comunidade é ir para um lugar 5 vezes maior do que esse. Vamos, vai melhorar, vai melhorar. Lembra os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente roubando as colheitas, e Deus comissiona um homem, e as pessoas vão lutar pelo Senhor e por Gideão. Eles têm até um brado de guerra. Lembra de Jesus quando ele termina de discipular os discípulos acerca das coisas do reino de Deus, depois de ressuscitado e glorificado? Ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja do século 21 ainda não entendeu a grande comissão, mas não foi por falta de comunicação. Então comunique a visão com paixão, compartilhe sistematicamente, relembre as pessoas. Estudo de caso bíblico, Neemias e os muros de Jerusalém. Neemias levou 3 dias para avaliar a situação em Jerusalém antes de falar com os judeus, os oficiais, os sacerdotes, os nobres, sobre a visão de reconstruir os muros. Ele explicou o porquê da visão, o antes de o quê. Deu as seguintes razões para conseguir que seus colegas se apropriassem da visão. Primeiro, ele se comprometeu a dirigir o projeto. Eu vou estar à frente. Segundo, ele sabia o que iria precisar para que o trabalho fosse concluído. Ele tinha um plano, um business plan. A situação atual era de reprovação para a nossa gente. Então ele diz: existe uma necessidade extrema para que nós hajamos, façamos alguma coisa. Os muros destruídos não podiam proteger ninguém, e alguns recursos já estavam comprometidos. O Senhor havia prometido ajudar-nos. Ele diz: Deus está conosco nessa peleja. Deus está à frente. Diga para o seu irmão: Deus está à frente. Não, diga para o outro irmão, acho que ele vai acreditar mais. Diga: Deus está à frente. Eu não sei por que eu estou falando para você que Deus está à frente, mas Deus está à frente, irmão. Ei, Deus está à frente. Eu não sei qual é a coisa que Deus está à frente, mas Deus está à frente. Ei, fala para você: eu não sei o que é, mas Deus está na frente. Deus está à frente, está na frente, está na retaguarda, está do lado, está em cima, está debaixo. Deus está nesse negócio. Ei, Deus está nesse negócio. Então, como você comunica a visão? Que história você utiliza para dar esse traço? Mas que visão? Alguns perguntam: que visão? Eu já contei essa história aqui outra vez e vou contar de novo. Um grupo de barbeiros, cabeleireiros, pegaram um jovem homem nas ruas e lhe deram um banho, cortaram seu cabelo, tiraram suas velhas roupas e lhe deram um terno. Fizeram uma sessão de fotos, lhe fazendo parecer um executivo, um sapato italiano, um terno bem recortado. Daí fizeram uma convenção em um hotel, colocaram 3 quadros: o antes, ele bem maltrapilho; o segundo, quando ele estava sendo tratado; e o terceiro, quando ele se tornou um príncipe por fora. Então, acima dos quadros tinha um banner: vejam os que os barbeiros, os cabeleireiros podem fazer com um homem. Aquele mesmo jovem apertava as mãos das pessoas na recepção, e o gerente do hotel gostou muito dele e lhe ofereceu um emprego no outro dia. Tudo combinado para o dia de amanhã, e o jovem não apareceu. Dias se passaram. Então o gerente falou: eu vou atrás desse rapaz, eu quero ele trabalhando para mim. Então pegou aquela foto dele bem bonito, terno recortado, sapatos italianos, cabelo bem afiado, e procurou ali nas redondezas onde disseram que ele morava, e disseram: não conhecemos esse rapaz, nem sabemos onde ele veio. Então ele foi lá e pegou a primeira foto, a foto dele antes, bem bagunçado, e foi lá nos mesmos lugares e perguntou: vocês conhecem esse moço? E o pessoal: sim, claro, mora bem ali, pode ir lá. Ele tinha voltado ao seu estado anterior, porque um homem sem uma visão de futuro sempre retornará para o seu passado.
Diga para o seu irmão, pegue a sua melhor foto. Ele tinha voltado àquilo que sempre foi. Para algumas pessoas, ser pobre se tornou parte de uma cultura, ser pobre inferior se tornou parte da identidade delas. E o coração do problema é o problema do coração. Alterar a maneira como as pessoas se veem é o trabalho da liderança. Um líder de uma gangue deixará de ser líder de gangue quando você der uma visão melhor da vida para ele. Um dos maiores presentes que você pode dar a uma pessoa é uma nova crença acerca de si mesma. Ei, você não é você, isso não é parecido com você. O que você está fazendo não corresponde ao seu verdadeiro você. Você está irreconhecível. Diga para o seu irmão, pegue a sua melhor foto. É isso que a liderança faz. Quem ela é, o que ela tem e o que ela pode fazer. Nós nos tornamos aquilo que acreditamos que somos. Se eu creio que eu sou bem-sucedido, que eu sou aceito, que eu sou inteligente, eu vou me comportar como alguém aceito. Então, se alguém me rejeitar, eu digo, você não sabe o que está perdendo. Mas se eu creio que eu sou um rejeitado, um pobre coitado, quando as pessoas me rejeitarem, eu falo, é isso. Tudo é uma questão do que você acredita acerca de você mesmo. Nós nos tornamos aquilo que acreditamos que somos, e a mudança real e sustentável começa com a mudança do seu senso de identidade. Dê uma visão a alguém e você verá o que ela pode se tornar. Dê a ele somente correção e disciplina e ele ficará mais amargo. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Dê a um homem uma visão da recompensa ao invés de simplesmente ameaça de castigo. Na maioria das vezes a promessa de recompensa funciona mais do que advertências, ultimatos, intimidações. Há um gráfico de respostas. Infelizmente algumas pessoas só aprendem sofrendo, é verdade. Mas como disse Norman Vincent Peale, havia um treinador universitário que treinava trapezistas, e havia um jovem em particular que tinha dificuldades em passar por uma barra específica. Depois de muito tentar, esse jovem perguntou ao treinador, como eu vou conseguir passar por essa barra? E o treinador disse, quando chegar perto dela, jogue seu coração por cima da barra e o seu corpo irá segui-lo. Senhoras e senhores, eu vim aqui hoje, jogue o seu coração por cima da barra. Diga para o seu irmão, você não sabe a força que tem. Sétimo, eu vou terminar. Recompense os resultados. Qualquer ação que seja recompensada será repetida. E se você premeia uma má ação, prepare-se, porque a má ação vai ser repetida. Quando você recompensa o comportamento criminoso, o piti de um filho que está ali esperneando, e ele ganha o que quer quando esperneia, ele vai aprender que deu certo. Essa é a razão pela qual é importante que os líderes recompensem as ações e os resultados positivos. Quando você recompensa os resultados, inspira as pessoas a trabalhar arduamente e a sentir-se melhor pelo trabalho que realizaram. Então siga esses princípios. Elogie publicamente em particular. Faça algo mais que elogiar. Falar não custa. Não recompense a todos da mesma forma. Dê benefícios além de salários. Promova-os quando for possível. Então, para terminar, o estudo de caso bíblico é o rei que honra Mardoqueu, ou Mordecai, como queira. Estamos no capítulo 6 do livro de Esther. E nós temos a história do rei que não podia dormir. O rei que não podia dormir. A divina providência está agindo por nós agora.
algum lugar que Ele está entrando agora e fazendo o que nós não podemos fazer. Ele está tirando o sono do rei. O tal do Amã está preparando a forca para matar Mordecai. E Deus enviou o seu anjo para não deixar o rei dormir. E o rei vira de um lado e o anjo tá. Ele quer dormir, mas não consegue. E chega uma hora que ele fala, ele fica inspirado. Deus coloca uma inception, uma inserção, uma informação no seu espírito. Deus faz assim. Onde está isso na Bíblia? Como ribeiros de água, Ele inclina o coração dos reis, dos príncipes, dos juízes, dos magistrados da terra. Então Ele põe um desejo dentro do rei para pedir os livros. E ele começa a ler os livros das histórias do que tinha acontecido em seu reinado. E descobre que Mardoqueu o havia protegido 2 vezes de pessoas que tentaram destruí-lo. E ele pergunta: o que se deu ao Mardoqueu? Qual foi a recompensa que ele recebeu? Eu sinto que o Senhor dos céus está perguntando: qual foi a recompensa que eles receberam por ter enfrentado tantas batalhas, por ter defendido o meu nome, por ter pregado o Evangelho? Qual foi a recompensa que eles receberam por ter resistido tanto ao pecado? Se você está sorrindo é porque é para você, senão eu acho que não tem nada a ver com você. O Rei do céu não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Então disseram: não deram nada para ele. Um anjo está dizendo agora: não deram nada para ele não, Senhor. Então faz o seguinte, o negócio é mais ou menos assim, ou é inteiramente assim. Vamos imediatamente honrar e recompensar Mardoqueu, particular e publicamente. Olha para o seu irmão e diga: particular e publicamente. E ele chama a mãe e diz: o que se fará, mãe, ao homem cujo o rei quer honrar? E a mãe já pensou: deve ser eu, só pode ser eu. Rei, pega esse homem, coloque no cavalo real, vista-o com vestes reais e saia por toda a cidade dizendo: assim se fará ao homem a quem o rei decidiu honrar. Então o rei diz para Amã: vai lá e faz isso com Mordecai. Está saindo uma ordem do céu hoje. É lá atrás que está pegando a ordem. Aqui também tem um pessoal na frente que está recebendo. Está saindo uma ordem do céu hoje em nosso favor. Uma palavra de vitória sobre nós essa noite. Há uma palavra de vitória sobre o seu casamento. Há uma palavra de vitória sobre o seu ministério. Há uma palavra de vitória sobre a sua vida financeira. Ei, há uma palavra vinda do céu, onde Deus disse: eu decidi que vou honrar no particular e publicamente. É isso que eu vou fazer. Mordecai colheu os benefícios de um histórico que mostrava que ele era um líder em quem se podia confiar. Irmão, vale a pena ficar fiel no meio da tormenta. Chega uma hora que você está que nem o salmista: os meus pés quase resvalaram, porque olhei para a prosperidade do ímpio. Ou Salmo 37, não te indignes, nem tenha invejas dos malfeitores, porque dentro em breve a colheita vai chegar. Aleluia! Você pode dar uma risada gostosa aí.
Fique de pé. Eu podia fazer isso aqui o dia inteiro, mas você tem que ir para casa. Mas eu quero também desafiar você com uma pergunta hoje. Quem perto de você deve ser honrado em público e em particular? Eu vou dar um tempo para você pensar nessa pergunta e eu vou fazê-la outra vez. Quem que você vai ter que recompensar essa semana? Em público e em particular. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, o Senhor é tão lindo. Obrigado, Senhor, porque existe uma palavra vindo do céu para o encontro dessas pessoas que nos assistem pela internet hoje e que estão sofrendo batalhas épicas. Mas como diz o Salmo 90, faze-nos ver o bem pelo mal com que fomos afligidos. Nós queremos a colheita da vitória, Senhor. A colheita por todo o sofrimento e lutas que tivemos em todos esses anos, desde a pandemia. Como a vida ficou difícil para muitos de nós. Como foi ultrajante verem inimigos se levantarem, falando mentiras. Mas hoje, Senhor, nós estamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de um hino de louvor, porque se diziam entre as nações, sim, vai se falar, entre as nações, entre os povos, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Porque aquele que sai semeando enquanto chora, voltará com alegria, recolhendo os seus feixes. Esse é o seu tempo de colheita. Existe uma palavra de vitória liberada a nós. Levante as suas mãos hoje. Pai, muito obrigado. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Levante as suas mãos e o adore. Apresente o seu coração hoje, talvez sangrando, talvez ferido, talvez traído, talvez incendiado, inflamado. Levante hoje as suas mãos e apresente-se, porque o Rei do céu está vindo para recompensar os seus, está vindo para resgatá-los, está vindo para restituir. Esse é um tempo de restituição e de resgate. O Rei dos céus se levantou do trono e está liberando anjos, está designando ordens, palavras de vitória sobre o seu povo, sobre a comunidade das nações. Então, abraça seu irmão e ministre sobre ele uma palavra de vitória. Cada um faça isso hoje. Libere uma palavra de vitória sobre ele, uma palavra de livramento, de escape, uma palavra de salvação. Na verdade, uma palavra de restituição, uma palavra de resgate, uma palavra de resgate, de resgate, de resgate, de restituição, de resgate, de restituição, de resgate, de restituição, de resgate, de restituição e resgate, restituição e resgate, resgate e restituição. Aleluia! Aleluia! Onde está o povo que conhece os vivas de júbilo?
Nós vamos nos dedicar para as próximas semanas, meses e anos a formar líderes. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade, formar líderes. E nós formamos de acordo com um DNA, com um coração, com um espírito. E nós estamos aplicados em multiplicar os líderes dessa comunidade e comissioná-los para as esferas, não somente dentro da igreja como pastores líderes, mas ali como políticos, como empresários, como professores, como donos de escola, como artistas, como atores, como jornalistas. Líderes que vão representar o Cordeiro, a pedra de onde foram cortados, a rocha, a pedra angular. Você está empolgado? Eu estou bem cansado, porque eu cheguei de Fortaleza agora, estava lá, preguei 2 vezes lá, essa semana fui lá para descansar. Eu estou muito empolgado. Você sabe por quê? Porque eu estou vendo um 10 em você. Porque você tem um lugar de força onde você plantado, você vai frutificar. E você vai dar muito fruto. E o seu fruto vai permanecer. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, resgate e restituição, tempo de recompensa. Ótima semana.